Olá pessoas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim dar continuidade aqui à série Intercambista Responde, onde eu trago um intercambista para este canal para falar de intercâmbio. E nesse vídeo eu trouxe aqui a minha amiga Thaís para poder falar como foi a experiência dela lá na Irlanda com intercâmbio de estudo e trabalho. E ela vai falar mais especificamente aqui sobre a função que ela acabou desempenhando lá, que foi o trabalho de Minder, que é exatamente para cuidar de crianças. Mighty good runner, mister. That was your favorite dog! E por que que esse vídeo é muito pra mim? Porque a Thaís vai estar falando aqui como que ela conseguiu, como que funciona todo o processo, se precisa de inglês, precisa de PPS, como que funciona tudo desde o início. Então assim, dica, desde já uma dica, pega um caderno, pega uma caneta e anota tudo que a Thaís vai dizer, porque é dica de quem foi e de quem fez. Antes da gente começar o vídeo, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, é só clicar no inscreva-se. Aproveita também para deixar o seu like no vídeo, que é muito importante para o vídeo e para o canal. E dito isso, sem muita enrolação, vamos logo chamar aqui a Thaís. Olá, Thaís! Olá, como você tá? Eu tô bem, e você? Tudo bem também. Você tá no Brasil agora, né? Sim, sou no Brasil, na casa dos meus pais, no interior de São Paulo. Voltou da Irlanda recentemente. Isso faz 3 semanas. Eu vou começar te perguntando por quê? Que diabos que você tinha na cabeça quando você decidiu fazer um intercâmbio pra Irlanda? Assim, qual foi o grande motivo? Teve um grande motivo pra ir? Então, eu sempre quis morar fora. Desde criança eu descobri que existia um mundo fora o Brasil e que eu queria conhecer esse mundo. Eu sempre quis os Estados Unidos, porque eu acho que a televisão brasileira ela mostra isso pra gente, que os Estados Unidos que é bom. Mas aí, quando eu tinha 24, eu tenho 27, eu tinha um amigo aqui da minha cidade, que ele estava morando em Dublin, e ele sempre falava, vem pra cá, é super legal, dá pra trabalhar e estudar, é mais barato do que fazer intercâmbio em outro país, Estados Unidos ou Inglaterra, ou Austrália, então aqui o custo é mais baixo e você consegue ter o retorno porque você pode trabalhar também. E aí foi que eu comecei a pesquisar escolas e fechei o meu intercâmbio. Engraçado que isso é uma coisa bem comum, assim, todo mundo que eu pergunto diz a mesma coisa. Começa dizendo que queria ir para os Estados Unidos, aí depois Canadá, Austrália e acaba mirando na Irlanda por acabar sendo às vezes mais barato, compensar você poder estudar e trabalhar e ser a Europa, né? Sim. Em relação ao trabalho, com quantos dias na Irlanda tu já teve a oportunidade de começar a trabalhar? Então, eu cheguei e eu queria curtir um pouco. Eu fiz errado. Acho que eu fui meio que viajando na maionese, porque o certo seria eu já chegar procurando trabalho, porque custo de vida é caro, né? Assim, você leva um dinheiro, mas esse dinheiro acaba. Então eu meio que achei que era festa do oba-oba no começo, fui viajar com um amigo. Comigo mesmo. Inviting me on the show. E depois de 3 meses que eu tava andando na Irlanda, que eu arrumei meu primeiro trabalho, que foi como floor staff num pub, uma amiga minha que arrumou pra mim, e eu fiquei trabalhando lá por 1 mês só, porque era só, como eu cheguei em setembro, dezembro que era assim, um fluxo maior de pessoas nos pubs, né, comemoração das festas, então eu precisava de mais gente, mais suporte. E em janeiro eu comecei de Minder, que foi também uma outra amiga minha que me indicou. Ela estava deixando a família que ela trabalhava, ela estava voltando para o Brasil. E aí ela falou se eu não tinha interesse, e eu aceitei porque eu precisava trabalhar e assim, que eu andava pesquisando de trabalho. Nesse primeiro momento, assim, do primeiro emprego, tu já tinha o PPS? Sim, o DNIB eu tirei com 1 mês. DNIB agora é o IRP, né? É só pra quem tá assistindo, bem rapidinho. O IRP lá é o visto de estudante. E o PPS é tipo um documento que a gente precisa pra poder trabalhar. Sim, então eu tinha, com o mês que eu cheguei, eu já tinha agendado o IRP pra fazer, né, ter o visto. E logo em seguida, depois de uns dias, quando eu recebi ele, eu já tinha agendado pra fazer o PPS, foi bem tranquilo, porque tem algum probleminha assim, se às vezes eles negam, né, porque falam que primeiro você tem que ter uma carta do empregador. Eu não tinha, eu só queria fazer o PPS para conseguir arrumar um trabalho, porque os lugares que eu ia entregar currículo sempre perguntavam, você tem PPS? E eu não tinha, então eu queria ter. Em relação a esse PPS, pra ti foi tranquilo, mas tu conseguiu uma carta do empregador, então? Eu tinha o Drive License, que era aquele... que é uma carta que você preenche como se você fosse precisar do PPS para poder
fazer esse drive motorista, license, né? Muita gente, inclusive, faz isso, né? Tipo, vai atrás de tirar a carteira de motorista, porque pra tirar a carteira você precisa do PPS. E aí uma coisa liga a outra. Sim. Quantos trabalhos, assim, tu conseguiu na Irlanda? Tipo, fora esse primeiro do Florestaff, né? Isso, Florestaff. Florestaff, sempre confundo. E Minder, teve algum outro? O primeiro eu comecei de Florestaff. Em janeiro eu fui de Minder, né? Comecei. Daí eu lembro que eu queria renovar o meu curso, eu queria levantar mais um dinheiro. Aí eu trabalhei de cleaner num escritório, num office. Mas basicamente os meus trabalhos foram cleaner, Florestaff e Minder. Dos três, qual foi o melhor e qual foi o pior? O melhor foi Minder, claro. Também fui au pair, que acho que é interessante explicar depois sobre isso. É a próxima pergunta, inclusive. Mas assim, o que eu mais gostei, sim, foi de Minder. O que eu menos gostei foi de Florestaff, porque eu ficava 9, 10 horas em pé, andando pelo pub, recolhendo copos, limpando mesa. Quando eles quebravam um copo no chão, derrubava bebida, eu tinha que ficar limpando no meio das pessoas. Então aquilo era muito cansativo, e ainda mais quando acabava o pub e fechava, a gente tinha que limpar o pub. Então eu já estava muito cansado de 9 horas em pé, no final eu tinha que fazer faxina. Eu vou direcionar agora para Minders, tá? Mas eu quero só te perguntar antes, que é exatamente o que a gente estava falando, o que tu estava falando. Qual que seria a diferença entre Minder e au pair? Qual que seria a diferença entre os dois? Para quem está assistindo e de repente quer ser Minder, quer ser au pair, mas não sabe qual é a diferença. Então, é bem interessante porque faz quase a mesma coisa, só que o tempo de serviço muda um pouco. Primeiro eu vou explicar de Minder, que é o mais comum. O nome seria Childminder, mas a gente abrevia, fala mais Minder, até entre eles também é falado dessa forma. Minder é a babá que fica por um determinado tempo, que seria part-time, mais ou menos de 20 a 25 horas semanais, podendo ser mais ou menos, dependendo do que foi contratado com a família. E daí de au pair, que é chamado au pair live-in ou live-out, normalmente assim, o live-out seria o papel da Minder, né? Então já fala Minder. E o live-in, au pair é a moça que mora junto com a família. E daí ela tem um valor menor, normalmente de salário, porque desconta assim, que tá morando junto com a família, né? Não tá pagando aluguel, não tá pagando comida, essas coisas. Então acho que a grande diferença seria isso. Au pair geralmente é pra quando você vai morar com a família. Às vezes ocorre de não ter que morar junto, e aí no caso seria parecido com Minder nesse sentido. Eu acho que au pair necessariamente é para estrangeiros, né? Sim, sim. Você falou que conseguiu esse trabalho através de indicação. É difícil, geralmente, conseguir trabalho de Minder? Ou é algo mais fácil, assim? Olha, eu acho que tem bastante família buscando. Não é um trabalho, assim, difícil. A cultura irlandesa é de ter bastante filho, né? Então, não acho que seja difícil. O mais difícil, assim, é conseguir a primeira oportunidade, porque eles querem alguém que tenha experiência. De preferência, experiência no país deles, né? Então, assim, é muito bacana a primeira família que você for trabalhar, alguém te indicar. Aí, depois o negócio flui. Mas existe algum site, algum aplicativo ou algo assim que você possa procurar? Sim, tem alguns que até posso indicar aqui. Tem o MindMe, tem o Gumtree, o Facebook tem grupo de Childminders em Dublin, que também pode ser Childminders Dublin South, ou Childminder Dublin North, depende do lado de Dublin, né? O pessoal fala que já conseguiu emprego por lá. Assim, até nos grupos de brasileiro mesmo, pelo WhatsApp ou no Facebook, quando alguém tá precisando e não tem quem indicar, as moças colocam lá, né? Olha, a família que eu trabalhava, eu tô deixando, se vocês saberem de alguém que tem interesse, preciso passar minha vaga. Então tem meios de achar, assim. E no caso, é um trabalho exclusivo para meninas, para moças, ou tipo, meninos também conseguem o trabalho, conseguem a vaga? Assim, não que seja obrigatório ser mulher, né? Mas até hoje eu não vi uma Minder homem. Um Minder homem. Não sei se é porque eles acham que a mulher é mais amorosa, né? Mais calma, não sei. Eu nunca vi, mas não que seja o proibido.
Acredito que vai variar muito em relação ao salário, mas quanto que dá pra tirar mais ou menos sendo minder? Varia de família? Tem algum valor fixo, assim, que tem que pagar? Depende da quantidade de crianças que vai ser olhada, depende da experiência também da pessoa, depende do que a família vai ofertar. Quando eu comecei bem baixa, eu não tinha noção, assim, mas eu estava tão desesperada de trabalho, eu peguei a primeira família que apareceu e eu recebia 10 euros a hora, mas naquele tempo o salário mínimo era 9,55. Ah, no caso você Foi quando a gente chegou, né? Era 9,55. Porque o mínimo na época era 9,55 e aí eu ganhava 10. Então depois eu fui pra 11, na última família eu ganhava 13. No seu caso foi então melhor ainda, né? Porque você já gostava de desempenhar a função de minder e no caso você conseguiu ganhar um salário maior do que o salário mínimo, né? Sim. Mas eu acho que uma média de 11 a 12 euros. Eu já vi amigas minhas ganhar até 14, 15 euros a hora. E no caso, assim, eu acredito que não, mas eu vou perguntar. É preciso ter PPS para poder ser minder ou não precisa? Normalmente não, porque ele não vai ser registrado, né? É um trabalho informal que a família vai pagar no final da semana. No caso, até bom, né? Tipo assim, você não tem PPS no início e alguém te indica, já é um primeiro trabalho. E nem precisou do PPS, né? Acaba sendo um trabalho difícil de fazer, ou vai depender da família? Como que funciona mais ou menos? Então a minder vai buscar a criança na escola, normalmente é assim. Ela leva para casa, ou se a criança tiver outras atividades durante o dia, ela vai levar para algum esporte, se a criança tiver, ou se não, leva para casa. E a minder vai verificar se a criança está fazendo a lição de casa, vai brincar com a criança, dependendo da idade dela, vai supervisionar, né, o que ela está fazendo. Geralmente o período de trabalho é depois da escola até a hora que o pai chega, né? Os pais chegam. Isso. Às vezes tem minder que faz alguns serviços assim básicos na casa de limpeza. Por exemplo, coloca a louça para lavar, organiza o quarto, às vezes dá uma limpada na cozinha, sabe, dá uma organizada na casa. Tudo depende. Normalmente é um trabalho tranquilo, porque são poucas horas, né? 5 horas por dia. É gostoso porque as crianças dão muito amor, a gente já tá longe da família, da nossa família, né? Sim. Então as crianças abraçam muito, fala que ama, que gosta da gente, então assim, fofo. É um carinho que você recebe que faz a diferença. Foi difícil por um lado, acaba sendo bom por outro, né? Por esse carinho das crianças. Mas vai do gosto de cada um, porque eu também tenho amigas que falam que jamais trabalharia com criança e que prefere cleaner. E tá tudo bem, é o gosto de cada um. Tá tudo certo. No teu caso, tu trabalhava todos os dias sendo minder, né? Normalmente as minders trabalham segunda a quinta. Eu acho que são 4 a 5 dias trabalhados na semana. E o final de semana é sempre livre? Sempre livre. Aí, que os pais podem pedir, que aí tem um outro nome, que é babysitter, que é para trabalhar de final de semana. Que, por exemplo, os pais querem sair para jantar, tem um compromisso, precisa que alguém cuide dos filhos, eles não podem levar ou não querem levar. Aí eles contratam até mesmo a minder ou alguém que eles conhecem para fazer o trabalho de babysitter. Isso se chama babysitter. E no caso, quando você foi para essa família, rolou uma entrevista no primeiro momento? E como que foi essa entrevista? O que eles perguntaram? Precisava de inglês? Sim, teve uma entrevista, foi bem tranquilo. Eles vão perguntar, assim, de onde do Brasil veio, tá cursando, né, fazendo intercâmbio, o que gosta de fazer, o que faz nas horas livres, Caso, explica como eles que... perguntam também experiência com crianças, por exemplo, lá no Brasil você trabalhava com criança, alguma coisa assim? Às vezes pergunta, às vezes não, depende. Mas vocês podem sempre inventar, né, se eles perguntarem. Dizer, não, cuidei de Sim. crianças, trabalhei em algum canto. Sim, teve conhecidas minhas que falaram que já mentiram. Eu já ouvi muita gente falando também, que fala que, eu cuidei do meu sobrinho, então tecnicamente eu tenho experiência com crianças e tal. E não deixa de ser verdade, né? E no caso, no seu inglês básico, tem que ter um inglês mais intermediário. Eu acho que para esse tipo de trabalho é importante, assim, tá do pre-intermediate para cima. Intermediate seria o melhor para cima, porque
você precisa entender o que a família está pedindo, o que as crianças estão falando. Então precisa ter um nível de inglês. Na verdade é até bom, né? Porque você já treina seu inglês, né? Ela aprendendo inglês, você junto. Minder é um trabalho, assim, fantástico, porque eles corrigem, eles explicam, as crianças são super pacientes, desenvolve demais, muito mais que se fosse trabalhar de cleaner, ou até mesmo housekeeper, kitchen porter, porque você vai precisar falar a todo momento em inglês. Eu não sei se tu vai lembrar, mas me conta alguma experiência que você já teve sendo minder, alguma coisa muito aleatória, uma coisa muito engraçada, ou muito traumática mesmo, que você já viveu sendo minder. Eu tinha que limpar a cabeça de piolho da segunda família, as duas meninas tinham piolho. Mentira. Tinha que tirar o piolho Verdade, das toda crianças. semana. Você não pegou piolho? Não. Foi Deus que eu tinha morrido de medo, mas todo dia eu ia trabalhar de cabelo preso, né? Então. Pra terminar de vez, eu fiz uma espécie de bate-bola, onde eu pergunto algumas palavras e você me responde com palavras ou então com frase pequena. Irlanda. Crescimento pessoal. Um sonho. Viajar. 2. Minder. Amor. Melhor viagem. Roma. E quem é a Thaís depois do intercâmbio? Eu costumo dizer que eu saí do Brasil menina e agora eu sou mulher. Eu amadureci, cresci, sofri na marra, né? Mas me Faz fez parte do o que eu processo. sou hoje. Obrigado por participar aqui da entrevista, Thaís. E, gente... Imagina, foi nada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que a Thaís tenha esclarecido muita coisa aqui sobre o universo de Minder. Aproveita para se inscrever no canal, deixa o like e até o próximo E Agora?